é a frente matemática que estuda a geometria no espaço, ou seja, é o estudo das formas que possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Apenas as figuras de geometria espacial têm volume. Uma das primeiras figuras geométricas que você estuda em geometria espacial é o prisma. Ele é uma figura formada por retângulos e 2 bases. Outros exemplos são cubos, paralelepípedos, pirâmides, cones, cilindros e esferas. Eu vou detalhar cada um para vocês. O cubo é um hexaedro regular. Para determinar a sua área, devemos planificar. Planificar é desmontar a figura, né? Eu vou mostrar agora. Planificar o cubo, ou seja, a área de superfície, e a fórmula que devemos utilizar é A 6 vezes o lado ao quadrado. O cubo, ele é feito com 2 quadrados. Eu vou fazendo assim, porque daí fica mais fácil para vocês entenderem. E a área dele é aquela que está ali. 6 lado L, né, ao quadrado. Ó, fica melhor no papel assim. Esse é o cubo. Ele é estudado dentro da geometria espacial, porque é uma figura dentro da outra. O volume do cubo é determinado pela fórmula. V, né, de volume é igual a lado ao cubo. Eu vou elevar o valor do meu lado ao cubo, 3 vezes multiplicado por ele mesmo. Tá? O paralelepípedo. O paralelepípedo é este, ó. Ali embaixo. Então, o prisma é um sólido formado por laterais retangulares e 2 bases. Na imagem a seguir, o prisma tem a base retangular. Opa, não. Pulei não, tô certo. Sendo um paralelepípedo. A área do é difícil de falar. Paralelepípedo, ela deve ser assim. A área é igual a 2, que multiplica o lado AB, né? A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Ó. Essas fórmulas geralmente são dadas, né? Elas, acho que dá para enxergar assim, né? Elas aparecem em qualquer trabalho, em qualquer concurso, sempre vem umas fórmulas. A última folha tem as fórmulas, a gente tem só que saber identificar a figura. E o volume dele é A vezes B vezes C, né? É o lado, é a altura, base. A altura também ela é representada pela letra H minúsculo, tá? Tranquilo até aí? Muito rápido? Você tá tranquilo? A pirâmide regular. A área da pirâmide planificada é quando ela é aberta. É dada pela soma das áreas da base lateral. Então, a área total é igual à área da base mais a área do lado dela. As áreas da base e lateral são calculadas através das seguintes fórmulas. A área da base, A ao quadrado, já vou mostrar para vocês. E a área do lado é igual a 4 vezes A ponto G. G é a geratriz, ela é determinada fazendo lado ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. O ao quadrado, vocês sabem que é multiplicado por ele mesmo, né? Então, eu fiz aqui, ó, dá reflexo para mim. Esta aqui, então, é a pirâmide regular. Ela é bem simples, é a mais comum que tem, essa aqui. O volume da pirâmide é 1/3 do volume do sólido regular com mesma base e mesma altura. V é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura, que é o H. Tá? Tem vários exercícios que a gente pode fazer também depois no final.
O cilindro. O cilindro, ó, é este aqui. Acho que dá para enxergar, né? O cilindro ou cilindro circular é um sólido geométrico alongado e arredondado, que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. A área do cilindro planificado, aberto, né, é dada pela soma das áreas da base e da lateral. A área total é igual à área da base mais a área do lado, lateral. As áreas da base e lateral, elas são calculadas através das seguintes fórmulas. A área da base é π vezes R ao quadrado. O R é o raio e o π a gente sabe que o valor é 3,14. Na realidade, é um número formado por 18 algarismos, mas eles reduziram, eles simplificaram e colocaram 3,14. Nunca mais vai mudar esse valor, tá? Para o resto da vida de vocês. Caso alguém vá fazer Enem, vestibular, sempre vai ser esse mesmo valor, 3,14. E a área lateral, a área do lado, é A vezes B, ou a altura é igual a 2πr. Tá? Aí tem o raio, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. O raio é aqui em cima, ó, nessa parte aqui, tá? A altura, né? É a área lateral. As fórmulas sempre vão ser as mesmas, nunca mudaram desde que descobriram a geometria espacial. Oi, Fábio. O volume do cilindro é dado pela fórmula V. Oi, Marcelo. Estou na segunda folha. O volume do cilindro é dado pela fórmula V é igual à área de base vezes a altura. Né? A altura sempre vai ser H. Não é A, sempre é H. O cone. O cone é o chapéuzinho aquele que se usa, que se faz para as crianças. Ó, tá aqui o desenho. O cone, em geometria, o cone é um sólido geométrico obtido quando se tem uma pirâmide cuja base é um polígono. O número de lados da base tende... Oi, Marília. O número de lados da base tende ao infinito e a medida de lado do polígono tende a zero. A área da pirâmide planificada, ou seja, o planificado, né, para quem chegou agora, significa que é toda a figura, enfim, todo desculpe, deixa eu me lembrar o que era que eu ia dizer. Enfim, tu pega a figura, tu pega o cone e abre todo ele, significa que ele está planificado. Depois tu pode montar, né, com cola, essa figura espacial. Então, a área da pirâmide planificada é dada pela soma das áreas da base e lateral. A área total é igual à área da base mais a área lateral, ou π vezes R, que multiplica, né, R mais G, que é a geratriz. É geratriz. Aí, geralmente não se usa o G, sempre se usa o πr, né? O valor do π é 3,14, para quem chegou agora. Isso nunca vai mudar, o resto da vida, tá? As áreas da base e lateral são calculadas através das seguintes fórmulas. Área da base, πr ao quadrado, que é o raio, né? Que essa parte de baixo do cone é onde a gente vai, aqui, ó, é onde a gente vai calcular o raio. Então, isso aqui, o total é o diâmetro. A metade dele é o raio. Sempre também vem valores, nunca pode calcular se não tem os valores na figura. E a área lateral, ou a área do lado, é π vezes R vezes G. Na realidade, o π vai multiplicar o R, que já foi multiplicado pela geratriz. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro regular, com a mesma base e a mesma altura. V é igual a 1/3, que multiplica a área da base vezes a altura.
tem a geratriz ali, que é o G. H, a altura do cone. A altura na geometria espacial sempre vai ser H. Ela é bem diferente da plana, da geometria plana, né? A esfera. A esfera é um círculo, né? A esfera pode ser definida como uma sequência de pontos alinhados em todos os sentidos, a mesma distância de um centro comum. É a mesma coisa, deixa eu colocar aqui. Aqui o total é o diâmetro e a metade é o meu raio. Ó, não sei se ficou visível ali, que eu fiz pequenininho. É tida também como um sólido geométrico formado por uma superfície curva contínua, cujos pontos estão equidistantes de um outro fixo e interior, chamado centro. Ou seja, é uma superfície fechada de tal forma que todos os pontos dela estão à mesma distância do seu centro. Ou ainda, de qualquer ponto de vista de sua superfície, a distância ao centro é a mesma. A esfera pode ser obtida através do movimento de rotação de um semicírculo em torno de seu diâmetro. O diâmetro é o total de um lado ao outro da esfera, e o raio é do centro até o ladinho. A área da esfera é determinada pela fórmula 4πr². E o volume, 4/3 que multiplicam π, que multiplica r². Quando eu falo ao quadrado, todo mundo entende, né? Que é aquele valor vezes ele mesmo. E se eu falo ao cubo, significa que eu vou multiplicar 3 vezes o mesmo valor. Então, digamos que o meu raio seja 2. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Não sei se vocês lembram ainda dessa parte. Tem muita gente que não lembra. Essa é a geometria espacial. A relação de Euler. Para saber a quantidade de vértices e arestas de uma figura espacial, utilize a relação de Euler, onde V é o número de vértices, F é a quantidade de faces e a quantidade de arestas. V mais F é igual a mais 2. Então, ali ele tem um exemplo. Determine o número de arestas de um prisma, sabendo que esse prisma tem 16 vértices e 12 faces. Então, eu vou colocar lá. 16 mais 12 é igual a A, que é o que eu quero saber, a aresta, né, mais 2. E essa transformação, eu acredito que vocês saibam, né? Passa para o outro lado, muda de sinal, e aí chega a 28 menos 2, porque 16 mais 12, 28. 28 menos 2, que eu vou passar o 2 para o lado de cá do igual. Aí muda de sinal. É igual a 26, número de arestas. Todo mundo sabe a regra de sinais? Lembra? Não é tão difícil assim. Querem que eu faça um exemplo? Ou não é necessário? Porque ali está bem explicadinho, mas não sei se fica fácil. Tranquilo? Bom, para quem chegou depois, eu vou terminar toda a apostila hoje, né? Primeiro que é melhor para vocês que ficar 5 minutos só na terça-feira, porque senão eu já teria terminado a aula. E não deu nem acho que 5 ou 10 minutos. Então, hoje eu vou terminar. Eu vou entrar na trigonometria e vou até o final. Esse é o último ponto que a gente tem para estudar, é a trigonometria. Então, aqui ela diz: possui uma infinidade de aplicações práticas. Desde a antiguidade já se usava da trigonometria para obter distâncias impossíveis de serem calculadas por métodos comuns. Algumas aplicações são a determinação da altura de certo prédio. E ali eles explicam bem direitinho, está explicado na apostila. Os gregos determinaram a medida do raio de terra por um processo muito simples. Seria impossível se medir a distância da Terra à Lua, porém a trigonometria se torna simples. Um engenheiro precisa saber a largura de um rio para construir uma ponte. O trabalho dele é mais fácil quando ele usa os seus recursos trigonométricos.
Um cartógrafo, desenhista de mapas, ele precisa saber a altura de uma montanha, o comprimento de um rio. Sem a trigonometria, ele demoraria anos para desenhar um mapa. Tudo isso é possível calcular com o uso da trigonometria do triângulo retângulo. Não está muito reto, mas esse aqui é o triângulo retângulo. Então, nós vamos começar a saber. Essa parte maior chama-se hipotenusa, né? E o cateto oposto e o cateto adjacente. É o que importa para nós dentro da trigonometria. Na realidade, a gente trabalha só com triângulo retângulo, quase mais nada. Um triângulo é uma figura geométrica plana, constituída por 3 lados e 3 ângulos internos. Esses ângulos, tradicionalmente, são medidos numa unidade de medidas, denominada... Oi, boa noite, João. 3 lados e 3... Esses ângulos, tradicionalmente, são medidos numa unidade de medida, denominada grau. Cada um deles tem medida entre 0 e 180 graus, de modo que, em qualquer triângulo, a soma dessas medidas é 180. No caso do triângulo retângulo, aqui forma um ângulo de 90 graus. Eu não enxergo assim, porque dá reflexo, mas eu acho que vocês enxergaram ali. Se é que dá para entender que aqui é 90. Deu. Agora eu mostro. Num triângulo retângulo, definimos as chamadas razões trigonométricas, que são relações entre os lados do triângulo e que têm a propriedade de determinar a medida dos ângulos do triângulo, uma vez que seus lados sejam conhecidos. Quando nós vamos calcular alguma coisa dentro do triângulo retângulo, geralmente a gente tem que saber o quê? Que esse lado maior chama-se hipotenusa. E o que acontece? Aí tem a pergunta, né? De hipotenusa, ou então o cateto adjacente, fica ao lado, e o cateto oposto, a hipotenusa, tá? Aqui tem bastante coisa aqui explicando. O triângulo retângulo é uma figura que possui um ângulo reto, isto é, um dos seus ângulos mede 90 graus. Daí, o nome triângulo retângulo. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, então os outros 2 ângulos medirão 90. Observação. Se a soma de 2 ângulos mede 90, estes ângulos são denominados complementares. Portanto, podemos dizer que o triângulo retângulo possui 2 ângulos complementares. Também é uma coisa que é para o resto da vida. Nunca vai mudar. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais, e esses nomes são dados de acordo com a posição em relação ao ângulo reto. O lado oposto do ângulo reto é a hipotenusa, é o lado maior. Sempre pegou para responder alguma coisa sobre o triângulo retângulo, o lado maior é a hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto, adjacentes a ele, são os catetos. Termo. Catetos é perpendicular. Hipotenusa, né, é o lado maior. Aqui tem bem desenhadinho ali para vocês. O A é a hipotenusa, é o meu lado maior. O B e o C são os catetos. Tá? Os catetos, eles recebem nomes especiais, de acordo com a sua posição em relação ao ângulo sob análise. Se estivermos operando com o ângulo C, então o lado oposto, indicado por C, é o cateto oposto ao ângulo C, que seria o B. E o lado adjacente ao ângulo C, indicado por B, é o cateto adjacente... O C é o cateto... O C, ele vai ser o cateto oposto. O adjacente é o que fica sempre assim do lado.
ver se dá para enxergar aqui na minha apostila. O cateto oposto, ele é o oposto da hipotenusa. Aqui tem mais coisas explicando. Ó, cateto oposto é o C, a hipotenusa. E o cateto adjacente é o B. Nós temos as relações métricas, dado o triângulo retângulo A, B e C, abaixo. Então, aqui, ó. B e C... esqueço que eu tenho que mostrar para vocês. B e C são os catetos. E lá o A, ó, é a minha hipotenusa, é o meu lado maior, que é aqui... deixa eu ver. É o meu lado maior. É o A. Essa parte aqui, ó, é a altura. Eu sei que está bem definido aí na apostila para vocês, mas essa é um conteúdo bem bom, assim, de trabalhar. Então, temos as seguintes relações. Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Outra fórmula que nunca vai mudar, né? Porque Pitágoras já não está entre nós. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, para o resto da vida. O quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto correspondente. C ao quadrado é igual a vezes M. B ao quadrado é igual a vezes N. Ali embaixo está definido, né? É só separado pela aquele risquinho ali do meio que desce, que é a altura. Então, né, um lado N e o outro lado o M. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções de cada cateto. A altura é igual a M vezes N. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa. B vezes C é igual a A vezes H. Gente, muita fórmula para decorar. Não. Em todos os concursos, e meu Deus, eu trabalhei em vários, vem a última folha com todas as fórmulas. Nós só temos que saber reconhecer a figura, né? Saber, por exemplo, que o A é a hipotenusa, que o B e o C são os catetos, tá? Relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente também. Ele tem um quadrado que é para o resto da vida. Seno de x, como é que eu vou descobrir? É a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de x, mesma coisa, medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a única coisa. A tangente também é a mais fácil, são só os catetos, os outros é sobre a hipotenusa. Ângulos notáveis. Os ângulos notáveis é uma tabela que também a gente vai usar eternamente, porque não vai mudar, né? O que muda? Só para levar uma raiz, por exemplo, subir, né, para o numerador, mas não é o caso. Seno de 0 é 0, de 30 é 1 meio, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e de 90 graus é 1. Cosseno de 0 graus, 1, de 30, raiz de 3 sobre 2, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, 1 meio e de 90, 0. A tangente de 0 é 0, de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, de 45 é 1, de 60 é a raiz de 3 e de 90 não tem. Não sabem ainda. Ali tem vários exemplos que são bem fáceis de entender e de conseguir depois fazer todo a prova. A prova não está tão difícil, né? Eu montei, dei uma modificada e ela é bem simples. Tem ali no triângulo ABC a explicação. Tem um outro ali resolvido. E depois tem todos os exercícios. Pergunto para vocês, precisam de ajuda? Querem fazer? Senão, terminou a minha aula. Na realidade, terminou a fase comigo.
Então? Não? Da minha parte, tudo certo, professor. É? Para todo mundo, gente? Então tá. Foi um prazer. Desejo sorte a todos, então, né? Terminou todas as fases que é química, física e matemática. Agora eu retorno só o ano que vem com uma nova turma. Sucesso, pessoal. Já vou desejar um ano maravilhoso, né, de 2023 para vocês. Tudo de bom. Foi um prazer. Saúde, muita paz. Obrigada, professora. Obrigada assim por tudo. seja. Felicidade para a senhora também. Obrigada, igualmente. Tchau, então, pessoal. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite.